antes que esqueça, eu queria muito que você, e é a última palavra, domingo que vem, a mensagem, domingo passado, foi Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho. E a máxima da mensagem foi: Jesus quer estar na sua casa. Jesus quer estar na sua casa. Na outra semana, ou seja, domingo agora, próximo, vai ser a mensagem de Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Sabe qual é o meu pedido para vocês? Tente trazer uma pessoa. Tente trazer uma pessoa. Alguém que realmente assim, está meio xoxinho da vida. Tente trazer uma pessoa. Lembre-se, o contexto é: Pedro ficou mó tempão pescando e nada pegou. Mas quando Jesus falou, vai e pesque, Pedro falou assim: eu fiquei a noite toda, nada peguei, mas mediante a tua palavra, por causa da tua palavra, lançarei as redes. A importância de andarmos conforme as direções de Deus. Então eu penso que quem está aí empreendendo poder, pensei que era até o capeta na reação. Tá amarrado. Tá amarrado. Nunca mais tinha acontecido esse trem. Que isso, quase nasceu filho, hein, Gabi? A filha, né? A filha. Quase. É filho? O filho, quase nasceu filho. Meu Deus do céu. Só Jesus. Terrível isso. Então, traga alguém. Semana que vem, domingo à noite, 18 horas, traga alguém. E vamos embora. E de manhã, EBD, e vamos embora. Vai ser benção. Pega a sua Bíblia. Eu quero falar hoje uma mensagem direta. Realmente é bem direta essa mensagem. Eu tenho pensado bastante nesse tema. E hoje na oração queimou. Eu fui no gabinete, coloquei aqui no meu grupinho de pregações. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas é rápida a mensagem. Então, como diz o Danilo, é 2 palitos. 2 palitos. Mateus 10, 1. Mateus 10, versículo de número 1. A temática da noite é curar os enfermos e expulsar os demônios. Temática da noite: curar os enfermos e expulsar os demônios. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. De novo, tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Temática da noite: curai os enfermos e expulsai os demônios. Nesses últimos dias tenho meditado bastante sobre o poder do nome de Jesus. A maneira como o seu poder, ao ser manifestado, modifica realidades terrenas e também celestiais. A maneira como o poder do nome de Jesus influencia não apenas nas coisas que nós olhamos e vemos no dia a dia, mas nas coisas que também não enxergamos com olhos naturais. Eu gosto sempre de citar nas mensagens que aqui trago, lembrando-os que nesta existência não existe apenas um mundo visível que estamos contemplando o tempo todo, mas existe também um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual existem os anjos e existem os demônios. É bom sempre lembrarmos que em algumas vezes, algumas enfermidades que Jesus estava ali vivendo, ou percebendo, ou as pessoas ao se aproximarem, apresentando algumas daquelas enfermidades, não estavam no campo sintomático ou no campo psíquico, mas estavam no campo espiritual. Eram enfermidades que os próprios demônios colocavam ali sobre aqueles homens e aquelas mulheres. É legal até mesmo citar um dos casos em que os seus responsáveis chamaram Jesus para ali orar pelo mudo, surdo, e quando Jesus chegou naquele lugar, em vez de ele impor as mãos e dizer, seja curado, ele simplesmente olhou para aquele rapaz e disse, seja expulso, saia, expure o espírito
surdo e mudo, e naquele mesmo momento, aquele rapaz ficou curado. Ou como mesmo não lembrarmos ou deixarmos de citar, como poderíamos deixar de citar, o caso em que chamaram Jesus porque o rapaz estava ali vivendo aquilo que chamam de convulsão, e ele se debatia, e ele se feria, ele se machucava naquele estado deplorável, e as pessoas desesperadas então chamam Jesus, e quando Jesus chega naquele lugar, percebe que naquele rapaz não estava ali um problema psicológico, uma dificuldade neural. O que estava ali fazendo com que aquele rapaz convulsionasse era um espírito demoníaco. Existem enfermidades que estão no campo humano, são problemas do corpo, são problemas da mente, mas existem enfermidades que a sua origem tem a ver com demônios. Eu não sou nenhum louco em acreditar que uma pessoa que viveu uma vida totalmente desassociada dos cuidados mínimos deve, de forma obrigatória, receber a cura. Eu acredito que nós devemos cuidar, digo eu, pela compreensão da vida, da saúde que Deus nos deu. Eu estou aqui para pregar uma mensagem que eu primeiro preciso viver, sobre o cuidado do corpo, a maneira como nós devemos cuidar, a maneira como nós devemos fazer ali os exames rotineiros, preventivos, a maneira como devemos zelar por aquilo que Deus nos deu, a maneira como devemos nos proteger com aquilo que pode estourar a nossa vida, estourar a nosso equilíbrio emocional. Meus irmãos, não é glorioso chegar na vida cheia de enfermidade e dizer: eu tenho enfermidades porque eu vivi muito desta forma na vida. Alguns não tiveram escolhas, mas se você tem escolha, escolha viver uma vida saudável. Não existe glória em viver baseado em remédios. Eu tomo remédios todos os dias. E eu não quero continuar tomando remédios. Mas por que eu tomo remédios? Porque eu não tive o equilíbrio em períodos da minha vida ao necessário, e eu me deixei levar, e minha alma adoeceu, e a alma adoecida acaba desenvolvendo inúmeras doenças no corpo. Não se sinta orgulhoso por viver uma vida desassociada. Deus deu horas para dormir, Deus deu horas para trabalhar, Deus deu momentos de refeição, Deus deu momentos de descanso. Não se permita burlar esses processos da vida. Um dia a conta chega, não queira pagar esse preço. Jesus manifestou o seu poder, porque ali ele estava estabelecendo que o poder dele era suficiente para anular enfermidades, expulsar enfermidades, era o suficiente para expulsar demônios, inibir ataques de Satanás. O incrível é que esse poder foi derramado sobre os primeiros discípulos. E sobre esses primeiros discípulos, nós vemos pelos relatos bíblicos que eles realizaram coisas extraordinárias. Depois que Jesus olhou para eles e disse: olha, eu estou dando-os poder para expulsarem demônios e para curarem enfermos, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. É bem verdade que para alguns discípulos eles se destacaram mais. Eu posso citar aqui pelo menos Pedro, que dos discípulos que nós temos conhecimento foi o que mais foi usado, ao ponto da sua própria sombra curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas podemos também falar de João, pelo menos em uma das oportunidades, quando estavam indo para o templo na porta chamada Formosa, lá estava o enfermo de anos,
E eles, Pedro e João, disseram: não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos, olha só que coisa maravilhosa, nós só podemos dar aquilo que temos, e nós só temos daquilo que recebemos. Aqueles discípulos olharam para aquele enfermo e disseram: não temos prata e não temos ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. Levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E imediatamente aquele homem levantou e andou. Nós não ouvimos dos outros discípulos a explosão de curas e milagres que ouvimos dos 12, sobre Pedro principalmente. Mas isso não significava dizer que esse poder não estava também sobre os outros discípulos. Depois nós vemos esse poder se manifestando também na vida de Filipe, o diácono. Nós vemos esse poder se manifestando sobre a vida de Estevão, o diácono. Vemos também esse poder se manifestando sobre a vida de Paulo, o apóstolo. Eu não sei você, mas eu acredito que também esse poder que estava sobre a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Ele deu para os discípulos, Ele também é acessível para todos nós que cremos no nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei você, mas eu acredito que esse poder para os nossos dias, esse poder para a minha vida, esse poder para a sua vida, essa autoridade que é dos céus é para todos nós. Eu me lembro que pela primeira vez que tive a experiência de orar por uma pessoa que estava possessa, eu estava observando e vi que aquela mulher, diante dos louvores, diante das orações, ela reagia de forma diferente. E naquele momento cheguei próximo àquela mulher e apenas ao colocar as mãos nos ombros dela, ela ficou totalmente possessa de espíritos malignos. Eu me recordo que eu tive medo, eu me recordo que eu não sabia nem o que fazer, mas eu me lembrava dos ensinamentos de pessoas antigas, maduras, cheias do Espírito Santo, que diziam com muita firmeza: os espíritos malignos saem não pelo teu nome, não porque você é bom, os espíritos malignos são expulsos por causa do poder do nome de Jesus. Naquele momento eu clamei o nome de Jesus, e aquele demônio ele não saía. Eu clamei no nome de Jesus, e parecia que aquela situação era do céu e não do inferno, mas para que aquela situação estava acontecendo para que os céus me ensinassem como reagir diante de algumas situações. E eu lembro que naquela noite me deu vontade de desistir, porque eu dizia: sai em nome de Jesus, e aquele demônio não saía. Eu dizia: sai em nome de Jesus, e aquela mulher continuava daquele jeito, e sai no nome de Jesus, e não saía. E no momento parecia que ela tinha ficado liberta, e ela saiu do lugar, mas no meu coração eu tive a segunda experiência. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: o demônio não saiu. E eu fui atrás daquela mulher, e quando eu chamei aquela mulher se ajoelhou imediatamente, porque o demônio estava ali ainda. E olha, as pessoas estavam em volta, eu estava com muito medo e também envergonhado, mas eu lembrei que o poder de expulsar demônios foi dado para os discípulos, e eu sabia que era o discípulo de Jesus Cristo. E eu pus as mãos sobre aquela mulher. Eu era adolescente, eu tinha 16 anos, e aquela mulher naquele exato momento ficou liberta. Há poder no nome de Jesus. Algumas coisas saltaram os meus olhos naquele dia e trouxeram entendimento sobre aquela situação, e desde então eu fico meditando sobre curar os enfermos e expulsar os demônios. E hoje, sinceramente, eu acredito firmemente que esse poder quer ser manifestado na nossa vida de forma poderosa, porque nós estamos andando nas ruas e existem pessoas que precisam ser libertas dos espíritos malignos. Nós estamos andando pelas ruas e existem pessoas que precisam ser curadas. Uma vez estávamos num lugar e o Ferraz estava comigo, o Soriano estava comigo, o Davis estava comigo, e nós fomos num determinado lugar, e quando estávamos ali vendo a estrutura, pesquisando sobre igreja, conhecendo novas igrejas,
nós vimos uma cena que nos marcou profundamente. Uma criança que tinha saído de uma escola, era uma criança mesmo, eu vou chutar uma idade, talvez aquela criança tivesse de 7 a 8 anos de idade, e lá estava um homem que estava com uma muleta, andando com muitas dificuldades, com dificuldades visíveis na perna, e aquela criança muito mais corajosa do que todos nós, muito mais cheia do Espírito do que todos nós, e vocês vão entender o que eu estou dizendo com ser cheio do Espírito Santo daqui a pouco. Aquela criança se aproximou daquele rapaz, ela estava com o papai, e ela pediu para o pai esperar, ela falou alguma coisa com aquele senhor, e ela naquele exato momento se ajoelhou, e começou a orar por curas, orar para que o Senhor Jesus curasse aquele homem. Eu não vi a cura daquele homem visível, mas a ousadia daquela criança me curou de algumas situações. Às vezes nós rogamos para nós mesmos que somos cheios do Espírito Santo, mas nós vemos pessoas enfermas e nós não impusemos as mãos, não colocamos as nossas mãos sobre elas e não oramos pelos enfermos. Um dia estava também nesse mesmo lugar, voltando de viagem com o filhão Cavoli, e lá nós ouvimos uma coisa, que existia um ministério, alguns rapazes, não é ministério, eles falavam, é meu ministério, mas não é ministério, eles iam até os sepultamentos, e no momento certo, quando as pessoas davam oportunidade, e ele falou abertamente, nós temos orado pelos enfermos, e aí deu uma crise em um dos sepultamentos, porque fala, como você vai orar pelos enfermos? Não, pelos mortos. Como você vai orar pelos mortos? Aí eles disseram, como nós veremos mortos sendo ressuscitados se nós não temos coragem de orar pelos defuntos? Eu não sei você, talvez você seja como eu, antes de ouvir essa palavra, deixa o morto ficar morto, ou de repente você se torne como aquele rapaz, ou aqueles rapazes, como veremos os mortos sendo ressuscitados, se nós não orarmos pelos mortos. Não é pelo teu nome, é pelo nome de Jesus. De novo, não é pelo teu nome, é pelo nome de... Talvez seja o problema que nós nos acostumamos de sermos taxados por pessoas muito educadas, muito finas. Talvez nós tenhamos nos acostumados de sermos aceitos por todos, mas nós temos que nos lembrar que pela palavra, a Bíblia diz que se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, nós não seríamos queridos por todos, mas nós seríamos odiados por muitos. A Bíblia não diz que nós seríamos aceitos por todos, mas a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por muitos. Eu não estou dizendo ser perseguidos por todos, mas estou dizendo ser perseguidos por muitos. Às vezes parece que nós nos acostumamos de sermos elogiados, mas a Bíblia diz que por causa do nome de Jesus levantariam pessoas trazendo falso testemunho contra as nossas vidas. Nós seríamos presos pelo nome de Jesus, nós seríamos açoitados pelo nome de Jesus, nós seríamos ali perseguidos por causa do nome de Jesus. Parece que nós estamos vivendo um evangelho de aceitação. É melhor chegarmos em um lugar e todo mundo nos elogiar por sermos pessoas quietinhas, pessoas comportadas. Ah, meu irmão, parece que está tendo necessidade de vir um tempo em que, numa casa, quando todo mundo está tranquilo, você olhar o pai que está endemoniado na casa dele e dizer, sai espírito imundo. Essa ignorância não é nervo, essa ignorância é demônio. Parece que o que está faltando é entrarmos em determinadas instituições e aquelas pessoas lá que estão endemoniadas, literalmente ficarem incomodadas com a nossa presença, porque lembre-se, as trevas dissipam quando a luz chega. Se você é a luz de Deus, quando você chega no lugar, quem está fazendo coisa errada, meu irmão, não precisa estar endemoniado não, se está fazendo coisa errada, só a tua presença que está ali representando o Senhor, vai incomodar aquela pessoa naquilo que está fazendo de errado. Você tem que chegar no lugar e quem está falando coisas indevidas, tem que travar a boca na hora, porque chegou ali uma autoridade espiritual. Ei, meus irmãos,
Curai os enfermos e expulsai os demônios. Não é uma realidade para aqueles que são muito comportados, mas é uma realidade para aqueles que são cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, penso eu, pode ser como a ousadia daquela criança de chegar para aquele rapaz e dizer: não é o meu nome, mas eu posso orar por você. Jesus tem poder para te curar. Se você hoje, a partir de hoje, vê alguém que está enfermo, ora. É dor de cabeça, ora. É dor na coluna, ora. É câncer, ora. É problema nos ossos, ora. É problemas de todas as outras formas, ore. Curai os enfermos. Se você chegar num lugar e você vê nitidamente que não há paz, levante suas mãos e diga: haja paz. Todo espírito demoníaco deste lugar sai agora no nome de Jesus. Nós estamos lidando com o mundo acreditando que os vícios são apenas válvulas de escape para alguns. Um dia estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse: fulano de tal está nesse vício porque se machucou muito emocionalmente, então está usando isso como gancho, como gatilho. Ei! Pode ser gancho e gatilho para esse que é comportado, mas para crente cheio do Espírito Santo entende que aquele vício é uma porta do inferno para destruir aquela vida. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Diante dessa introdução, quero aqui pontuar 3 verdades. Primeira verdade: as manifestações do poder de Deus são para hoje. Você pode repetir comigo? As manifestações do poder de Deus são para hoje. Você que está ouvindo essa mensagem, pode estar no carro, pode estar em casa, pode estar no trabalho, diga aí no seu lugar: as manifestações do poder de Deus são para hoje. Eu gosto de pensar naquilo que já passou, eu me alimento, eu aprendo em pensar com os exemplos e testemunhos daqueles que, homens e mulheres tementes, que fizeram coisas gloriosas pelo nome do Senhor. Eu gosto de pensar que coisas maravilhosas vão acontecer amanhã, mas eu tenho que ter a compreensão que o poder de Deus pode ser manifestado, não ontem, porque ele já foi, não amanhã, porque eu não sei se vou estar vivo, mas ele pode ser manifestado hoje. Eu preciso acreditar que o poder de Deus pode se manifestar hoje. E esse poder de Deus quer ser manifestado através da sua vida. Eu gosto do salmo que diz: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu gosto do salmo que diz que o poder de Deus, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo de novo, é como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas. Que coisa gloriosa! Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Vem do céu, vem pela cabeça, que desce sobre a barba, que vem pela orla e vai embora. O cálice só pode transbordar, meu irmão, se ele está recebendo líquido de algum lugar. Ei, meu irmão, pode ser uma noite chuvosa essa. Meu coração está tão feliz como se essa igreja estivesse lotada. Eu não sei o que Deus me fez, mas eu acho que eu fui batizado com uma visão que não é minha, mas o meu coração está como se fosse essa igreja lotada hoje, como se Deus estivesse derramando algo muito especial. Ei, meu irmão, tem unção de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, e é para hoje, e é para hoje, é para hoje, é para hoje. Quando pessoas na sua casa passarem mal, impõe as mãos, ore, é para hoje, a glória de Deus será manifestada. E se não manifestou, é porque Deus queria aquela pessoa para a glória. De 2 coisas quando nós orarmos pelos enfermos: ou Deus vai manifestar a glória, ele vai ficar curado, ou Deus vai recolher para a glória dele, mas a glória de Deus será ali manifestada. Orai pelos enfermos,
curai os enfermos e expulsai os demônios. 2, é necessário crer. Segunda verdade, é necessário. Segunda verdade, olha para o teu irmão e diga: é necessário crer. Não adianta orarmos se não crermos. Não adianta falarmos, sai em nome de Jesus, se não crermos. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Eu creio que os enfermos podem ser curados e os demônios podem ser expulsos. Eu creio. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Mas eu, na meu estado de vida, como eu posso orar pelos enfermos e expulsar os demônios? É pelo nome de Jesus. Terceira e última verdade. Todavia, é inegociável ter uma vida com Deus. Fala comigo no 3, 1, 2, 3. É inegociável ter uma vida com Deus. Parece que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos que não era apenas orar, tinha que ter andado com Ele. Sabe por quê? O que te dá autoridade é andar com Jesus. Tem pessoas que ouvem falar e acham que são exímias naquilo que ouviram falar. E tem pessoas que viveram com a pessoa e se tornam especialistas, não pela teoria, mas pelo testemunho de vida. Sabe por que nós precisamos mergulhar e ao mesmo tempo alimentar a igreja com testemunhos de milagres? Porque os testemunhos de milagres ativam a fé para a realização de outros milagres na vida das pessoas. Quando nós ouvimos, quando nós vemos de curas e sobre libertação, nós podemos chegar ao denominador, que o mesmo poder que de Deus que operou na vida daquelas pessoas, pode operar na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Jesus estava ensinando, não é teoria o poder de Deus, é prática. Anda com Deus, e você vai aprender não apenas falar o nome de Jesus, mas você vai ter autoridade quando falar o nome, sobrenome de Jesus. Existia um mágico no Novo Testamento que ficou tão abismado com o poder de Deus que ele tentou comprar. Ele tentou, nas suas pagelanças, fazer a mesma coisa que os apóstolos faziam. Simão, o mágico, e nada conseguiu. É o mágico, Simão é Simão. E nada conseguiu. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a teoria, mas ele não tinha entendido que naquele caso ali, o que expulsa demônios é a autoridade que Deus dá por causa do nome dele. Quem anda com Jesus, lembre-se sempre, e eu estava meditando sobre isso, quem anda com Jesus quer se vestir igual Jesus se vestia. Fala igual Jesus falava. E eu gosto da passagem aqui, concluo. Pedro acompanhou Jesus até a entrada onde ficavam os soldados romanos, e ele ficou do lado de fora, se aquecendo, porque aquela noite estava fria, e chegou uma serva e disse assim: você é dos discípulos de Jesus? Ele falou: não sou. E aí digo eu agora na minha aplicação, para terminar, ela disse: você fala como ele, você se veste como ele, você anda como ele, você é discípulo. Ele disse: não sou discípulo. E esse acontecimento é um dos casos em que Pedro negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. E o galo ali é uma figura de um toque, de uma sirene romana naquele período. Ei, meus irmãos, é impossível quem anda com Jesus não se vestir como Jesus, não andar como Jesus e não falar como Jesus. Ande com Jesus, porque a autoridade vem em andar com Jesus. Termino com essa conclusão. Repita comigo: a autoridade é adquirida ao andarmos com Jesus. Se você pode, fique sobre os teus pés. Eu vou orar terminando esse culto. E os irmãos vão estar ministrando louvores.
mas o meu coração se enche com essa verdade. Mas pastor, eu não entendi bulufa dessa mensagem. Não, entendi sim. É sobre você que esse poder quer ser manifestado, para manifestar a glória de Deus entre os homens. Quando a glória de Deus é manifestada, os homens entendem que o nosso Deus não é um Deus que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem mãos e não toca. O nosso Deus é um Deus vivo e que está manifestando a glória dele. Faraó ficava bobo. Todas as manifestações dos prodígios de Deus no Egito. E Deus em todo tempo dizendo, eu vou fazer, e fazia. E ele clamava aos deuses dele para fazerem, e nada faziam. Os sinais e prodígios são para hoje, porque atestam que o nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso. A partir de hoje, se você vê um enfermo, põe suas mãos. Tem endemoniado, mas eu não estou assim, então coloca tua vida em ordem e ora. Mas não estou assim, Jesus me perdoa para eu estou fazendo, mas vou orar assim mesmo. Capeta não vai fazer arruaça nessa vida não. Vou orar por essa vida. Pai bendito, nós buscamos a tua face nessa noite, acreditando do que essa palavra é para hoje. Não é apenas para hoje, é para as nossas vidas. Não é apenas para hoje e nem para as nossas vidas, mas é para a vida de todos os que creem em teu nome. Senhor, derrama o teu poder sobre todos nós, que as mãos peguem fogo e fogo do teu Espírito Santo, que os lábios sejam tocados com brasas vivas do teu altar agora, que o corpo receba brasas vivas do teu altar, trazendo purificação e despertamento, que a tua unção fresca venha sobre todos nós. Jardim Meriti, curai os enfermos e expulsai os demônios, no poder que há no nome de Jesus. Se você crê, estenda as suas mãos e me permita orar desta forma. Senhor, assim como tu deste autoridade aos discípulos naquele tempo, assim como eu acredito e como já vivi essa autoridade, Senhor, sobre a minha vida, derrama renovo sobre a minha vida, derrama renovo também sobre a vida de todos os meus irmãos, aqueles que nunca tiveram essa autoridade dos céus, agora no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, receba essa autoridade em sua vida agora. Receba essa autoridade na sua vida agora. Um novo nível de espiritualidade, uma nova atmosfera de fé. Senhor, toca nas mãos aqui. Derrama a tua unção, Senhor. Basta um toque da tua unção. Basta um toque, Senhor. Basta uma gota do teu azeite e a nossa vida será totalmente transformada. Derrama, Senhor, a tua unção sobre todos aqui, capacitando-nos para curar enfermos e expulsar demônios. Que não haja em nosso coração nenhum requinte de vaidade ou orgulho, mas que sempre lembremos que é para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do doce, querido amigo Espírito Santo,
esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todo sempre. Todos aqueles que acreditam, digam: com a autoridade de Deus, fale com o teu irmão.